opiniões, que é a caridade. Então, para tentar ser mais objetivo, é o seguinte: existe a caridade física, vamos dizer assim, que você ajuda alguém através de você dar um ombro amigo para escutar a pessoa, desabafar, ou você dá um prato de comida para alguém, ou empresta algum bem seu para que a pessoa possa usar no período de dificuldade. Existem diversas coisas que são físicas e que a gente faz sem esperar nada em troca. Esse é o princípio da caridade. Mas dentro do mundo espiritual existe um conceito também de que a caridade é aquilo que você faz para alguém sem esperar nada em troca também. Então a gente vê aí muitos centros espíritas, centros de umbanda, né, e outros espaços aí que utilizam essa ideia de que você vem, tudo aqui é de graça, você usufrui de tudo e vai embora feliz, e eu fico feliz também porque você está bem, porque você está feliz. É uma coisa muito comum. Porém, isso divide também opiniões, porque a maioria das pessoas que entende que você deve fazer a caridade sem cobrar nada, critica quem cobra algum tipo de atendimento particular. Então, existe também tratamentos espirituais, existe terapias e diversas coisas que são cobradas para se trazer aí um equilíbrio espiritual para alguém que está procurando. Vamos dar um exemplo aí de mesa radiônica, né? É um tipo de terapia muito profundo, praticamente que usa ferramentas espirituais, mundialmente conhecido, e trata as pessoas aí, trazendo equilíbrios aí da mente, do coração, né, para que a pessoa tenha uma sanidade mental e uma tranquilidade para poder viver a vida dela. Então, isso, segundo algumas pessoas, não deveria ser cobrado, porque é uma ferramenta espiritual. Isso e diversas outras coisas, porque é uma ferramenta espiritual, vem de graça, e você deve passar isso de graça adiante. E dessas mesmas pessoas que criticam esse tipo de atitude, muitas das vezes são aquelas pessoas que não fazem nada nesse sentido para poder ajudar o próximo de alguma forma. Então, se vem alguém ao seu encontro e você tem intelecto, né, e tem energia para poder usar o seu bem maior, que é o seu tempo, para cuidar de alguém, seja lá qual for a ferramenta espiritual que você vai utilizar, essa troca é muito comum haver uma troca em dinheiro, uma troca financeira. Você está doando o seu tempo e a sua inteligência, dedicando a sua força física e espiritual para cuidar de alguém. E essa pessoa, ao chegar até você, por algum motivo espiritual, do destino, ela chegou até você. Como se você fosse uma pessoa capaz de poder cuidar dela naquele momento, independente de que haja troca financeira ou troca de serviços ou de favores. E algumas pessoas não concordam com isso. Acham que se você cobra, você perde o valor aí espiritual, que você não seja digno de receber aí bênçãos e a proteção de Deus, vamos dizer assim. Então, esse é um assunto muito complexo, muito extenso. E né, se você é uma pessoa que não concorda com isso, tudo bem, você pode até não concordar, você pode querer ficar feliz, fazer a sua caridade, né, que muitas vezes é dentro de um centro espírita, dentro de um terreiro, ou algumas outras pessoas que não se vinculam a terreiro, mas também fazem a caridade, ajudam os próximos que vão lá de uma forma gratuita. Isso é maravilhoso, mas todos vocês, em todos esses lugares, existem gastos, né? Se você chegar a falar ali para Eletropaulo, para Enel ou para Salesp, olha, eu pratico a caridade aqui na minha casa, recebo as pessoas, então eu faço bem sem cobrar nada, né? Então não cobra de minha água, não cobra de minha luz, isso não vai existir. Então você está usando uma energia, você está usando uma água, você está alugando um espaço, então tudo isso tem um custo. Fora o tempo que você teve de treinamento para poder se preparar para aquilo que você está fazendo. Uma pessoa que vai aplicar reiki, ela teve que aprender sobre o reiki, ela teve que gastar para fazer iniciações. Ah, mas o reiki é gratuito, a pessoa recebe a energia de graça e passa de graça. E aí quer dizer que o seu tempo também é totalmente gratuito. Você vai parar tudo que você está fazendo na sua vida e vai lá aplicar reiki para as pessoas de forma gratuita. Dá para fazer isso? Dá para fazer. Mas tem gente que também atende de forma particular. E aí é esse ponto que a gente passa da linha do cobrar ou não. Quase tudo que é feito de forma que se é cobrado, né, por troca de dinheiro, essas mesmas pessoas que cobram também fazem
embora vocês não consigam ver a vida das pessoas 24 horas por dia, também fazem atitudes caritativas, ou dentro de centros, ou dentro de centros espíritas, centros de umbanda, ou na casa de um colega, ou então dão oportunidade para pessoas que não têm como pagar fazer esses mesmos atendimentos sem cobrar. Então isso é uma coisa caritativa também, não é o tempo inteiro as pessoas sendo gananciosas, querendo cobrar e arrecadar milhões aí de dinheiros, milhões de reais aí com esse tipo de atendimento. Então, desculpem aí os erros de concordância, de português. Tem um ponto importante que eu não posso deixar de falar, de editar o vídeo, porque eu tinha esquecido de falar isso, é o fato de que uma pessoa que fala assim, eu não cobro atendimento, né? Pode vir aqui, faz o que for preciso e se você quiser a gente recebe doação. Então existe diversas pessoas, principalmente se você for pesquisar na internet, a moça lá do algodão, entre outros aí, que são bem conhecidos, fora os que não são conhecidos, que fazem esse tipo de caridade, onde dizem para as pessoas, olha, eu não cobro nada, mas a gente aceita a doação pela sua gratidão. Então quer dizer que assim as pessoas podem receber alguma coisa quando elas estão dando por gratidão a um atendimento, a uma cura, a uma bênção de Deus, mas se ela estiver pagando antecipado pelo serviço, quer dizer que aí isso é abominável, isso realmente não pode, isso não faz parte aí dos dizeres que Deus deu para a vida, onde ele diz amar todos como a ti mesmo, curai todos como a si mesmo, enfim, essa eu acabei de inventar. Então, para com isso, com esse mimimi de achar que o que o outro está fazendo está errado. A gente vive muito com essa ideia de ficar criticando o trabalho do outro, criticando o esforço do outro, e você já olhou para você, você contribui de alguma forma para a humanidade, para a evolução do ser humano? Muitas vezes as pessoas não olham para dentro, né? E se perguntam se elas estão fazendo alguma coisa para mudar o mundo, tanto se elas estão cobrando ou não para fazer algo, né? Você já ajudou um mendigo aí do seu bairro, foi lá e deu um prato de comida, levou roupa para ele se vestir, ajudou ele levando ele para sua casa para tomar um banho, ou você foi em algum asilo conversar com um velhinho, você faz isso periodicamente, vai lá no Instituto do Câncer conversar com as crianças e incentivar elas a fazer alguma coisa. Então muitas das vezes as pessoas elas não tomam atitudes nenhuma em relação a fazer o bem para o próximo de graça, mas elas gostam de perder tempo discordando e dizendo que quem cobra para fazer alguma coisa para ajudar no bem maior está fazendo errado. Então isso é uma coisa bem chata, bem controversa. Então vamos parar com esse mimimi na internet e seguir a nossa vida. Mas essa foi a minha contribuição para você que critica o que as pessoas cobram. Muitas vezes você não compreende o todo e você está vendo ali uma atitude que você discorda. Mas se você tivesse que fazer isso também para poder sobreviver, por exemplo, você faria, você não pensaria duas vezes. Isso não é uma coisa ruim, afinal de contas, paga quem pode, quem não pode não paga, e aí busca formas gratuitas, seria mais basicamente isso. Então, eu espero ter contribuído aí com a minha visão em relação ao que é caridade para mim, né? O que é caridade para você. E se você aí tiver concordando com a minha ideia, compartilha o vídeo ou comenta. Se você não gostar e quiser debater sobre o assunto, falar, a gente deixa aí seus comentários, a gente vai bater um papo sobre isso, tá bom? Eu desejo aí muita luz no coração de todos vocês e desejo muito axé, muita sorte para todo mundo. Gratidão.